Alegria estar aqui nessa noite para transmitir o que Deus falou comigo e com certeza vai falar com vocês, amém? Gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5. Aleluia. 5 do 20 e 21. Aleluia. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre e perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Diga, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, aleluia, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo no que eu possa conquistar, em que a morte não temo, ela vai chegar, mas com Ele estou liberto dos perigos do mal, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Diga, quando Jesus estendeu a sua mão. Diga, quando Ele estendeu. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Querido Deus, acampa teus anjos nos 4 cantos dessa igreja, e que não seja eu, mas sim o teu Espírito a falar com cada um. Visita aquele que está lá, visita aquele que está acamado nessa noite, meu Pai, que essa palavra vai direto no coração do nosso familiar. Aleluia. Sentar, irmãos. Meus irmãos, nós sabemos que nós estamos na campanha Janeiro Profético, né, minha pastora, meu pastor? E falando sobre profecias divinas, a profecia vinda direto dos céus. Aleluias. Foi incumbido a mim dar essa mensagem no final de campanha. Até eu estava falando com os amigos lá na drogaria, que fui pegar minha Bíblia lá, e falaram, mano, ficaram empolgados. Deixa Deus te usar. Então vamos ler lá 1 Tessalonicenses. Ele diz assim para mim e para o seu coração: não desprezei as profecias,
5, 20 e 21. Não desprezei as profecias, examinai tudo, retente o bem. Não desprezei as profecias. Aleluias. Estava eu meditando nessa palavra e o Senhor me deu 3 passagens. No Velho Testamento, no Novo Testamento e em Apocalipse. As profecias divinas. Está certo que muitas vezes nós viemos pedir profecias que Deus vinha derramar bênção sem medida, vinha derramar vinha melhorar financeira, aleluias. Mas nós esquecemos do principal, profecia que Ele prometeu desde os primórdios, a consumação do século. Oi, aleluias. E a primeira parte que Ele me mostrou foi lá em Gênesis 12, primeira profecia. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Vocês sabem muito bem a história de Abraão, um homem dedicado, um homem esforçado para poder levar o povo dele, libertar o povo dele. Um homem que Deus fez promessa desde bebê. Aí você diz, meu irmão, mas por quê? Que vai acontecer? A profecia que Deus tem na minha vida para com Ele primeiro, porque tudo se encaixa aqui. Se não fosse Ele, hoje nós não seríamos a nação eleita, a nação vitoriosa. Através desse homem vieram outros e outros, sempre levando a mesma fé que ele tinha. Aleluias. Muitas vezes ele caía, mas Deus estava com ele. Muitas vezes ele fraquejava, meu Deus, e Deus estava com ele. Abraão. Antes mesmo de ele ser chamado Abraão, se chamava Abrão, e Deus já tinha promessa na vida dele. A profecia ia se cumprir na vida dele e na vida de quem mais fosse depois dele. Às vezes a gente se pega a pensar assim, poxa, meu Deus, porque eu te sigo há tantos anos e nada acontece comigo. Acontece sim, você que não vê, eu que não vejo. Poxa, Senhor, por que estou passando tudo isso? Lembre que muitos atrás de vocês passaram coisas piores, mas permaneceram na fé, esperando a profecia divina. Eu mesmo questionei com Deus algumas vezes, dizendo, poxa Deus, eu já estou há 13 anos, faz esse ano, solteiro. Mas Deus diz, aguarda. E eu estou aguardando. Muitas vezes eu fiz a escolha errada e o único prejudicado fui eu. A gente tenta usar nossa carne para poder se justificar de alguma coisa. Aleluias. Meus irmãos, Deus, Ele não quer que a gente seja soberbo. Ele quer derramar na hora certa, no momento certo, a profecia dele na nossa vida, como Ele está derramando, como Ele derramou com Isaac, com Jacó, com Moisés, com Josué, com cada um que está escrito nessa palavra. Não é no nosso tempo que as profecias vão vir na nossa vida. Como a irmã Suelen falou, poxa Deus, eu quero alguma coisa para poder guardar minha roupa.
E lá, bem lá na frente, Deus honrou ela. Ela não disse, poxa, Senhor, eu quero hoje, eu quero amanhã, porque Tu não me dá? Não, ela soube esperar. E por que a gente não sabe esperar também? Porque a gente não tem a consciência de aguardar. A gente quer tudo na nossa hora. Outra profecia que ele me mostrou está lá em Mateus 22, 36. Ele fala assim: este é o primeiro e grande mandamento. Qual é o primeiro e o grande mandamento que Deus? Ele deu 10 mandamentos, mas quais são os principais? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso é uma profecia que a gente tem que levar para o nosso eu todo dia. Amar a Deus apesar de tudo, apesar da dificuldade, apesar da fome, apesar da escassez, apesar da doença. Quantas vezes a gente não pede? Muitos. Eu já fui assim quando eu estava desviado da presença do Senhor. Eu me desviei e eu falava, poxa Deus, o que está acontecendo? Por que está acontecendo isso comigo? Mas é porque Ele quis. Porque o meu dinheiro não rende? É porque Ele quis. Porque eu não soube administrar na mão dEle. Porque tem briga no meu lar? Porque eu não soube administrar a minha casa. Eu não cumpri a profecia dEle, que é amar a Ele sobre todas as coisas. Porque o meu irmão, o incrédulo do lado da minha casa, tem um carrão e eu ando de ônibus suado. Porque eu acho muito bem que se ele te dá, você vai se desviar. Não sei. A profecia está aqui, amar a Deus sobre todas as coisas. Assim como Abraão amou sobre todas as coisas. Então ele fala aqui também no Novo Testamento. E amar seu próximo como a si mesmo. Quem sabe muitas vezes eu falava mal do meu irmão. Eu tenho um testemunho para contar, mas não vou contar hoje. Mas vou só dar só uma prévia. Eu falava muito mal, eu na igreja falava muito mal de certas pessoas. E o que aconteceu? Deus, tu tá assim, então eu vou te colocar naquele lugar para tu ver como é que é. Eu não amava o meu irmão. E ele me levou até lá e eu aprendi com aquele pessoal que eu falava mal. Muitas vezes a gente está em casa, o nosso irmão lá, incrédulo, coloca uma música lá, a gente começa, está amarrado, isso é o diabo. Não, a gente não está amando como a nós mesmos, nós estamos julgando. Porque a gente não levanta a mão, Senhor, abençoa, Ele vai servir a Ti. Essa profecia que nós temos que guardar. Nós temos no janeiro profético. Deus tem bênçãos abundantes, não só no termo financeiro, mas na saúde, na família, em qualquer canto que apareça na tua vida. Deus vai derramar. Deus já está derramando na tua casa a vitória. Deus já está derramando, você e eu que não vemos. Lá em casa, se eu fosse outro, eu estava murmurando. Mas não, eu estou, Senhor, que seja feita a tua vontade. Não falte para minha mãe, não falte para o meu sobrinho. Eu não comendo, amém. O que importa é isso. Mas assim mesmo, no momento certo, Deus vai. Eu confio na promessa, na profecia dele, porque ele nunca viu o justo desamparado. E no momento certo, ele vai e me abençoa. Essa é a profecia.
Essa é a profecia que Deus tem que derramar na vida, vai derramar na vida de cada um. Porque não é de muito falarmos que a gente vai ser ouvido, não é de muito clamarmos que vamos ser abençoados. Só basta o que? Crer na profecia que Ele tem para cada um. Aleluias. Gostaria que vocês abrissem essa parte mais forte. Apocalipse 21. Eu gosto de falar muito em Apocalipse. Muitos têm medo, mas não, porque é a realidade. A profecia, a principal. Aleluias. Ele diz assim para mim e para você: e vi no céu uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Essa é a profecia principal. A gente não está aqui na igreja, aqui procurando bênçãos materiais. Deixa que Ele dá, mas nós estamos aqui para conseguir a profecia principal. É a morada no céu. É a morada lá na região celestial, lá onde Ele está preparando. Onde não tem tristeza, não tem fome, não tem miséria, não tem dor, não tem doença. E porque ainda a gente está dando murro em ponta de faca? Porque a gente, Senhor, eu quero ganhar um carro, Senhor, meu vizinho tem isso, eu quero ter ele também, Senhor, eu quero, mas se a gente não agrada a Ele, não procura a verdadeira profecia, eis o motivo de muitos não estarem preparado para a profecia, para a bênção. A gente só olha para o nosso lado carnal, nossa carne, não olha para o espiritual. Deus falou muito comigo aqui. Quantas das vezes eu falar: poxa, Senhor, eu queria ter isso, meus irmãos têm isso, alguns têm isso, lá no trabalho tem isso, aquilo, outro. Mas depois Ele me fala aqui na minha mente: ei, olha só o que tu tem. Muitas vezes a pessoa acorda já emburrada, poxa, já acorda triste, outra já acorda chateada, mas o que? Só em ela acordar, ela tem que dar graças a Deus, porque acordou, que vale mais de qualquer dinheiro, vale mais de 10, 50, 100 mil reais. Todo dia Ele derrama a profecia dEle na nossa vida, a gente que não consegue ver. Quantos irmãos hoje em dia estão de olhos vendados, porque tudo que está acontecendo nessa terra é profético, está aqui em Apocalipse. Destruição, maremoto, fome, peste, e o irmão diz: é o clima, o efeito estufa, é o El Niño. É a profecia que está se cumprindo. Então vamos acordar enquanto há tempo, vamos levantar enquanto há tempo, vamos levantar nossa voz, vamos soltar nossa voz, vamos dizer para os quatro cantos desse mundo que nós somos uma geração eleita. Nós não somos pequenininhos. Deus não fez não fez a gente de tapete para ser pisado. Deus não fez a gente de formiguinha para viver de migalha. Deus fez o melhor. Deus fez a carne, semelhança. Para quê? Para a gente receber a profecia deles. Aleluias. Meus irmãos, vamos vigiar, porque a última profecia já vai se cumprir, já está se cumprindo em nossas vidas, nesse mundo. Vamos guardar nossa fé, vamos guardar nosso coração, nossa boca, nossos olhos, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Vamos pedir perdão, vamos nos entregar, vamos nos humilhar para Deus, vamos dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, me perdoa, Senhor, se eu falhei, Senhor, se eu murmurei, me perdoa.
Eu gostaria que vocês ficassem de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus.